Clear is kind. A paz do Senhor seja com todos vocês. Não sei se vocês entenderam essa frase em inglês, tão usada pelos falantes da língua inglesa. Clear is kind. E eu descobri que tem uma segunda parte também, que diz unclear is unkind. Aí eu tentei fazer uma tradução, confesso que não ficou das melhores traduções. Seria algo tipo assim: ser claro é ser gentil, ou quem fala com clareza, fala com amor, ou ser claro é ser querido com seu interlocutor. E a segunda parte também, a confusão, não é gentil. Quem não fala com clareza não está se importando com aquela pessoa que lhe escuta. Vocês captaram um pouquinho a essência dessa tradução, né? E essa frase é muito usada no contexto em que o patrão tem que falar com o seu empregado, tem que ter uma hard conversation, uma conversa dura com o seu empregado, alguém tem uma queixa com a outra pessoa, e para não ferir aquela outra pessoa usa meias palavras, não fala com clareza, é confuso no seu discurso. E nesses momentos falar com clareza é ser querido, é se importar com aquela pessoa, e não apenas dar as palavras que ela quer ouvir para ela se sentir melhor. Por isso, clear is kind. E vocês devem estar se perguntando por que eu estou trazendo isso nesse domingo de hoje, na quaresma. Eu confesso que enquanto eu meditava para o evangelho de hoje, eu parei um pouquinho no versículo 32. Versículo 32 que diz assim: Jesus dizia isso com toda a clareza. Ou na linguagem aquela outra diz assim: Jesus expunha isto claramente. Jesus foi muito claro. Ele dizia tudo aquilo com toda a clareza. E se nós voltarmos lá para o ditado do início dessa mensagem, quem fala com clareza ama, quem fala com clareza se importa. Clear is kind. E Jesus estava sendo claro e consequentemente muito gentil também. Só que a gente não precisa ir muito longe. No versículo 33, o versículo seguinte, Jesus mais uma vez é extremamente claro e muito enfático, diga-se de passagem, quando chama o seu discípulo Pedro de Satanás. Ele diz assim: saia da minha frente, Satanás, porque você está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Desde quando chamar alguém de Satanás é ser querido com ele? Desde quando pedir para sair da frente é ser gentil com essa pessoa? Mas Jesus não pensou duas vezes, Jesus não mediu as palavras, Jesus foi muito claro, muito enfático. E nesse momento a imagem que me veio à mente é aquela de Jesus pegando o chicote na mão, entrando no templo, dando chicotada para tudo que é lado, virando as mesas, jogando as moedas pelo chão, abrindo gaiolas, e sendo claro na sua mensagem para os mercadores, para os cambistas que estavam ali, dizendo: não façam da casa do meu pai um mercado. Olha que clareza. Quantas outras vezes Jesus também não foi tão claro assim? E como diz o ditado, ser claro é ser gentil, ser claro é ser querido. Quem fala com clareza ama, se importa com os outros. E no evangelho de hoje ele mostra como se importava, como amava o seu discípulo Pedro. Tanto é que no versículo 31 nós temos: Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o filho do homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, será morto e 3 dias ressuscitará. E o 32 reforça: e Jesus dizia isso com toda a clareza. Com toda a clareza. Que material didático ele tinha para expor tudo isso com toda a clareza? PowerPoint, slides, vídeos? Claro que não. Desenhos? E aí eu fiquei pensando no sistema de bandeiras que o nosso estado usa. Não só o nosso estado. Hoje, por causa dos casos de Covid, por causa da falta de leitos aí na UTI, nós estamos numa bandeira preta. Mas já tivemos em bandeira vermelha, amarela. Na praia, quando nós passeamos com a nossa família na beira da praia, nós vemos bandeiras na frente do mar. E os pais, como amam muito os seus filhos, se importam com a vida dos seus filhos, eles usam inclusive aquelas bandeiras como material didático para explicar: olha só, meu filho querido, bandeira vermelha, mar está perigoso. Ou bandeira verde, o mar está bom, pode entrar, está tranquilo. Bandeira amarela, cuidado,
no mar. Ou bandeira preta, risco de morte. Não entre, não entre. Meus queridos, Jesus vinha sendo muito claro, dizendo que a sua missão neste mundo passava pelo sofrimento, pela rejeição, pela cruz, pela morte. Mesmo com tanta clareza, o diabo ainda conseguiu embaçar a visão de Pedro, e ele não conseguia identificar que bandeira era aquela que Jesus estava levantando na frente dos seus discípulos. O diabo conseguia filtrar as palavras que entravam no ouvido de Pedro, e fez com que esse discípulo, naquele momento, se levantasse, pegasse Jesus, levasse para o canto e começasse a repreendê-lo. E o professor, o mestre Jesus, mais uma vez com toda clareza e com todo amor, se volta para os seus discípulos e repreende Pedro, na frente deles, dizendo: saia da minha frente, Satanás, porque você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Daí a gente podia pensar assim: coitado do Pedro, ele só queria agradar o seu mestre. Ninguém gosta de sofrer. Como assim meu mestre Jesus diz que vai sofrer e vai morrer? Nada disso. Aqui nesse mundo, o filho do homem, o meu mestre Jesus, ele é rei. Ele tem que ser coroado, colocado no trono, e o seu reino vai ser igual ou até melhor do que o do rei Davi do Antigo Testamento. Vai ser um reino glorioso. E a bandeira que ele tem que levantar é essa bandeira da glória, e não essa bandeira da cruz aí. E nesse momento aqui, meus queridos irmãos, eu gostaria de ressaltar a mensagem da cruz de Cristo. Como essa mensagem da cruz é tão clara. Olha só que clara essa mensagem, quando Jesus diz: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês vão passar por aflições. Lembrando que quem diz isso está sendo claro, está sendo gentil, ama o próximo. Logo, uma mensagem que diz que se você está sofrendo, é culpa sua, ou culpa de uma herança do passado, culpa dos seus pais, ou por falta de fé, depressão, doença, desemprego, porque você não se sacrificou o suficiente, não deu a Deus o suficiente para Ele te devolver em dobro, ou que a Bíblia não é inspirada por Deus, ou que Jesus não morreu, não ressuscitou, nem viveu na terra, ou que não existe eternidade, não existe inferno, não existe pecado. Para essas mensagens que vão contra aquilo que nós confessamos há pouco no Credo Niceno, creio eu que Jesus diria: saia da minha frente, Satanás. E ele continuaria dizendo: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. E aí ele pergunta: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Tem como ser mais claro com a pergunta assim: o que adianta alguém realmente ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Nessa época de Quaresma, nós meditamos nos sofrimentos de Cristo por nós, na sua jornada de cuspe e sangue até a cruz, para que nós, eu e você, hoje, pudéssemos, por graça, já usufruir dessa vida verdadeira, aqui e agora, como estamos fazendo hoje nesse culto. Esteja pronto para morrer, diz Jesus. Bom, nós já morremos. Lá no nosso batismo, nós fomos afogados, nossa velha vida pecaminosa, nós nascemos mortos e ali nós fomos ressuscitados. Ganhamos novo sentido, fomos feitos novas criaturas. Ali nós morremos e fomos ressuscitados pela palavra, pela água. Nosso Deus triuno nos fez seu Filho, nos deu a vida verdadeira já naquele momento. E quanta gente ainda não está pronta para morrer, não é? Quantos ainda não se apegam nas suas ações aqui nesse mundo, nas suas riquezas, na sua autossuficiência, nesse mundo tão lindo e tão belo, que pensamos inclusive que isso aqui vai ficar para sempre.
Um tempo atrás, no dia da transfiguração, o próprio Pedro deu exemplo disso quando disse: Senhor, como é bom estarmos aqui. Quem sabe eu vou montar 3 barracas e ficar aqui contemplando. Pedro queria permanecer naquela montanha contemplando Jesus transfigurado, Moisés e Elias. E como foi fácil para o diabo embaçar a visão de Pedro, a mente de Pedro, para que ele pensasse sempre como o ser humano pensa e não como Deus pensa. E como nós somos tentados como Pedro foi tentado, não é? Nossa natureza pecaminosa quer sempre nos afastar da cruz do Calvário. E justamente lá, meditando nas feridas de Cristo, que nós encontramos consolo para o aqui e para o agora. Tanto é que o próprio apóstolo, na sua epístola de hoje, é bem claro, tão enfático, quando fala dos sofrimentos, dizendo assim: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Meus queridos, nós sabemos que Jesus não permaneceu pendurado naquela cruz para sempre. Ele ressuscitou e vivo está. O caminho até a glória passa pelo caminho da cruz. Nós sabemos o que tem do outro lado. Cristo trilhou esse caminho até a cruz no teu e no meu lugar. Mas antes de terminar, eu queria tentar limpar um pouquinho a barra do Pedro. Pedro era um líder entre os discípulos. Falava, tudo bem, coisas sem pensar, não entendia o que Jesus queria dizer, queria evitar a todo custo que Jesus tivesse que sofrer, tanto é que lá na hora que Jesus está sendo Pedro, ele tira a espada e corta a orelha do soldado Malco. Pedro, inclusive, abandonou Jesus, negou ser discípulo de Jesus. Mas uma coisa me chamou a atenção, que está faltando no evangelho de hoje, no evangelho de Marcos. O evangelista Marcos narra o xixi que Jesus deu em Pedro, mas ele omite a bela confissão de Pedro, que teria acontecido um pouquinho antes desse momento aí de Jesus com Pedro, quando Jesus então pergunta: e vocês, discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? De acordo com o segundo evangelho de João, por exemplo, naquele momento Pedro responde a essa pergunta dizendo: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha que confissão de fé tão clara. E tanto é que Jesus disse para Pedro: Pedro, você é feliz porque essa verdade lhe foi revelada diretamente de Deus. Não veio de nenhum outro, veio diretamente de Deus. E essa mensagem, meus queridos, essa confissão de Pedro que nós, cada culto confessamos, seja por credo niceno apostólico, cantando, nós carregamos no nosso coração. Por isso nós oramos sempre para que o Espírito Santo nos capacite a pregar com toda a clareza, acusando o pecado, mostrando a lei, mas também dando perdão, pregando o Evangelho, falando assim como Pedro, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo, porque afinal, clear is kind. Amen.